Sem mais demora e fazendo aqui um bocadinho a honra a Santarém, que em 1980 promoveu uma reunião exatamente deste género, portanto, onde as associações se reuniram para falar, portanto, foi em 1980. Passo então a palavra ao João Carlos Caninas, ali no pódio. Ora, muito bom dia a todos. Os meus agradecimentos à organização por me terem feito este desafio, em particular à doutora Sofia Macedo, à Sofia, não é? Por quem tenho amizade. E gostaria por dizer que, de facto, este encontro é muito oportuno, é necessário. Ainda bem que este conjunto de associações tão diversificadas quanto o GECORP, a APAI, a APAC e a outra associação de que não consigo reproduzir o nome, que são muitas siglas. Portanto, é muito oportuno esta iniciativa. Eu devo dizer o seguinte, encarem-me como o primeiro orador, não como o orador principal. Eu acho que não gostaria de estar na pele do orador principal. Vou tentar introduzir algumas questões em termos do que foram tendências recentes e depois sugerir algumas medidas, alguns desafios relativamente a esta abordagem que se pretende neste tema, que é de olhar para as associações enquanto agentes de mudança e transformação e resolução de problemas. Mas queria dizer que este papel estaria muito melhor desempenhado neste momento pela Sofia Macedo, pela doutora Sofia Macedo. Porque se é certo que eu andei por aí, fui, digamos, um observador privilegiado pelo facto de ter andado dentro das associações do património e do ambiente, ter fundado muitas, ter dirigido também uma série delas, desde o encontro, recordo-me de Torres Vedras, por exemplo, em 1980 e tal, 83, 82, até hoje. No entanto, o trabalho que a Sofia Macedo fez na sua, penso, não estou a ser inconfidente, não é? Na sua recente tese de doutoramento, que irá ser defendida muito brevemente, ela iria trazer-nos, sem dúvida, dados muito mais objetivos, atualizados, do que aqueles que eu posso proporcionar. Portanto, eu darei apenas uma opinião com base nesta experiência, neste percurso, relativamente às associações. As considerações que farei a seguir estão necessariamente informadas pelo facto de eu não distinguir facilmente, ou não querer distinguir, associações de defesa do património cultural das associações de defesa do património ambiental ou natural. Devo dizer, ONG, aliás, vocês fizeram muito bem, é o termo que se utiliza, que está convencionado, não é? Institucionalmente, de ONGs, organizações não governamentais. É evidente que a percepção que nós temos da realidade também está espelhada no percurso das nossas próprias associações, isso é evidente, e por aquilo que a comunicação social nos transmite. Portanto, as nossas opiniões estão muito prejudicadas a nível global pela informação que nos chega, não é? E não nos chega toda a informação, falta-nos muitíssima informação, que nos dá, de facto, uma percepção talvez negativa do que é a realidade do associativismo a nível local e regional e setorial. O plano nacional da reivindicação política, portanto, o plano mais político tem uma leitura completamente diferente. E, portanto, há um certo lamento relativamente ao associativismo que eu acho que não é muito justo. E, portanto, devo aqui transmitir também um sinal positivo. Aliás, eu procuro ser o máximo, tirar, digamos, o lado positivo das coisas, mas sem ignorar os problemas e tentar resolvê-los. Para dizer, por exemplo, na minha associação, que é a Associação de Estudos do Altejo, se eu vos perguntasse, dê-me um exemplo de uma coisa notável que a Associação de Estudos do Altejo tenha feito, provavelmente ninguém saberá. E, no entanto, são 40 anos de atividade. Dou só um exemplo. Contribuímos para a classificação. Aliás, organizámos o processo de classificação do Monumento Natural das Portas de Ródão. Mas podia dar muitos exemplos. Isto para dizer o quê? Que, afinal, as associações fazem coisas. Muito mais do que aquilo que todos nós possamos imaginar por falta de informação. E no momento em que a sociedade de informação é tão poderosa como hoje. Devo dizer que a nossa associação, a minha associação, isto, digamos que é uma tendência que se observa em muitos outros setores, nunca foi uma associação de defesa elegendo, digamos, de uma forma proativa, digamos, o combate aos problemas. E por isso se chama a Associação de Estudos do Altejo. Procurou valorizar a abordagem do conhecimento e da informação, mas também as abordagens pedagógicas. Só que enverdou progressivamente para práticas mais positivas e até cooperantes com entidades mais diversas, universidades, autarquias e empresas. E pode-se perguntar hoje, efetivamente, até que ponto é que esta acomodação nos diminuiu de uma capacidade ofensiva e reivindicativa, desde logo em relação às autarquias com quem lidamos. É uma questão que nos preocupa e que muitas, enfim, que por vezes surge na discussão.
Ora bem, desafios, o título do tema fala-nos em desafios, mas com uma tónica um pouco nos problemas. Eu gostaria de ver estes desafios não só como problemas, mas também como oportunidades, não apenas como dificuldades. As restantes intervenções deste painel, de facto, vão focar em aspectos muito interessantes e relevantes do papel do associativismo, desde a geração do conhecimento, da informação, pelo estudo, inventariação, os processos pedagógicos, seja de educação ambiental, seja de sensibilização, ao nível da organização das próprias associações e dos comportamentos. Agora, falar de desafios é também falar de futuro. No entanto, eu gostaria primeiro de olhar um pouco para o percurso que fizemos até aqui. Aliás, um bocadinho a linha do que disse a professora Maria Calado. Precisamos da memória, precisamos do passado para saber como é que encaramos o futuro e para percebermos como é que podemos fazer melhores caminhos. De facto, pelo que fizemos, desde que vivemos em democracia, e estou-me a focar sobretudo nestes últimos 40 anos, porque foram 40 anos com condições sociais políticas de enorme liberdade de iniciativa. Portanto, não podemos dizer que não temos liberdade de iniciativa para ter tudo aquilo, quer dizer, estamos limitados pela imaginação e pelos meios. Mas também devemos, do meu ponto de vista, encarar com muita confiança as possibilidades de resolver estes problemas com muitos bons meios atuais que temos hoje. Não são os meios financeiros, naturalmente, mas temos meios de informação, temos meios ao nível de competência técnica, temos meios ao nível também da imaginação. Aliás, de imaginação, elaborando sobre projetos feitos por outros. Em retrospectiva, eu gostaria de chamar a atenção para 2 ou 3 tendências ou evoluções recentes que me parecem relevantes nesta tentativa de olhar para o associativismo. Em primeiro lugar, é óbvio para todos que houve um crescimento do associativismo extraordinário pós 25 de Abril, não é? Consequente do quadro político e institucional que se criou, com uma diversificação de atividades extraordinária. Seja ao nível nacional, seja ao nível temático, portanto temos associações de âmbito nacional focadas em temas específicos, foi dado o exemplo da arquitetura da terra ou da arquitetura tradicional, são abordagens de âmbito nacional temático, não é? E depois temos, obviamente, verificou-se um crescimento muito grande de associações por esse país fora, de âmbito regional, de âmbito local. É evidente que o território não está, naturalmente, todo coberto como gostaríamos, mas esse crescimento foi muito significativo. E gostaria de acentuar, como já fiz várias vezes, até porque chamar a atenção para esse aspecto é uma forma de indicar instrumentos que podemos utilizar no futuro. Houve 2 acontecimentos de matriz política, houve 2 decisões políticas fundamentais em 2 momentos dos anos 80 que contribuíram para para motivar, para criar alma, não é? Para dar alimento à alma das pessoas e a transmitir a vontade das pessoas de fazerem coisas, constituírem associações, resolverem problemas, juntarem-se a outras pessoas, até de modo informal, para resolver problemas do património. Foi a Campanha Nacional para a Defesa do Património. Eu fui influenciado pela essa campanha, portanto, a minha vontade de fazer coisas enquanto associativo foi marcado por essa campanha, de facto memorável. Recordamos Jorge Custódio, Pedro Canavarro, Rui Rasquilho e outros daqueles programas de televisão fantásticos. E anos mais tarde a campanha para o Ano Europeu do Ambiente, que teve também um efeito potenciador e mobilizador, até com meios financeiros muito importantes, das associações de defesa do ambiente, na altura chama-se Defesa do Ambiente. É uma boa notícia, de facto, que tenhamos no próximo ano o Ano Europeu para o Património Cultural. Gostaríamos com a matriz do que foi o Ano Europeu do Ambiente. De facto, foi uma campanha excepcional até ao nível dos grandes meios de comunicação social, com inclusões de spots publicitários na televisão a título gratuito. A consequência disso foi que o Secretariado Português, no qual eu tive a felicidade de participar, recebeu o prémio do melhor Secretariado da Europa do Ano Europeu do Ambiente. 10 minutos? Oh, diabo, estamos mal. Portanto, esta tendência parece-me uma tendência muito relevante. No entanto, não temos conseguido motivar a adesão em grande escala de cidadãos. E, no entanto, isso é possível, porque o Corpo Nacional de Escutas que aqui está presente tem dezenas de milhares de associados. A Federação Portuguesa de Cicloturismo, que é a líder da Confederação, tem dezenas de milhares de associados. Portanto, é possível. Agora temos que perceber como é que enchemos as nossas associações com mais associados. E, portanto, julgo que há uma percepção errada relativamente a um certo apatia do associativismo, porque a nível local e regional
E os exemplos que aqui vão ser dados são exemplo de muito trabalho, muita iniciativa, muita originalidade. O que está a faltar neste momento, de facto, é, a nível nacional, um movimento mais reivindicativo, de nível político, como aquele que se observa por vezes no ambiente. Isso, de facto, outra evolução positiva, sem dúvida, eu reputo isso positivo, é que a agenda das políticas e das práticas que as ONGs, ao longo destes 40 anos, reivindicaram necessárias para a sociedade portuguesa, elas foram capturadas pelo Estado, pela sociedade e por outros agentes económicos e sociais. E, portanto, retiraram parte do protagonismo que as associações, as ONGs podiam ter. Mas isso é extraordinariamente importante, isso é muito positivo. Portanto, temos que perceber, as ONGs hoje, quais são os nichos de atividade onde poderão compensar a insuficiência do sistema institucional, ou público ou privado, na resolução de problemas, porque efetivamente o Estado não tem meios para resolver os problemas do património e as empresas têm interesses muito seletivos relativamente à forma de utilizar o património. Eu não estou a discutir se é bem ou se é mau, mas de facto há a utilização positiva de património, há a utilização efetiva de património por parte do setor empresarial privado. Agora, eles não respondem ao problema. O turismo não resolve os problemas do património. Portanto, nós temos que ocupar esses nichos, perceber onde é que estão os problemas que precisam de ser resolvidos, quais são as novas tendências, os novos problemas e os novos instrumentos. Por exemplo, há 20 anos ou 30 anos não falávamos de fiscalidade ambiental, mas podemos falar de fiscalidade patrimonial, como resolver através da fiscalidade estes problemas. Portanto, há novos instrumentos que estão à nossa disposição. Outra tendência muito positiva, eu acho que foi, de facto, a entrada para a União Europeia, sobretudo ao nível do ambiente, da política comunitária de ambiente, que conferiu às associações de defesa do ambiente, às ONGs de ambiente, às ONGs, um poder de intervenção na decisão pública extraordinário e que é necessário encontrar no património cultural. Para além de outros instrumentos operativos de política que tiveram consequências fantásticas no conhecimento sobre o nosso património, sobretudo arqueológico, como é o caso da avaliação de impacto ambiental. Eu teria mais tendências que poderia apresentar-vos, isto para também justificar o que direi a seguir, de uma forma, tanto quanto possível, sintética. Penso que o grande desafio que se nos oferece é de conseguir convergir. Nós temos a noção de que temos associações que fazem trabalho fantástico, ao nível das suas possibilidades, mas temos dificuldade com organizações fantásticas e muito eficazes, com trabalho feito, de juntar essas associações e de conseguir ter estruturas de cúpula igualmente eficazes. A Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, que a Sofia citou, é um exemplo de algo que ainda não se concretizou. No entanto, na direção desta associação, desta confederação, neste momento, temos a Liga para a Proteção da Natureza, temos a Quercus, temos a Federação Portuguesa de Cicloturismo, temos a Associação de Defesa do Património de Mértola, e eu poderia dar imensos exemplos, de associações que têm um trabalho efetivo notável, reconhecido por todos. No entanto, temos essa dificuldade de, ao nível de cúpula, de uma confederação, ser tão eficazes e tão presentes na sociedade como as associações que fazem parte. Temos aqui um problema de convergência. Esse problema é maior no património, porque não existe uma federação. E talvez fosse oportuno pensar também nessa via. Segundo ponto, eu julgo que temos necessidade de uma estratégia, simples que seja, uma estratégia clara, sobretudo à escala nacional. É impensável definir uma estratégia que se pretenda impor ou sugerir às associações de âmbito local ou regional, porque a sua atividade decorre das especificidades dos respectivos territórios. Uma associação as associações de âmbito nacional, sobretudo aquelas que podem desempenhar um papel menos científico, menos pedagógico, menos de gestão de património, como existe na área do ambiente, há associações de ambiente que são gestoras de património fundiário, mas ao nível político, da discussão das políticas, temos essa necessidade. Uma forma de o conseguir, julgo que é reforçar a interação com as ONGs de ambiente, que têm, deste ponto de vista, adquiriram direitos extraordinários ao nível de representação nos órgãos representativos do Estado. Eles são centenas. Começando com o Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o Conselho Nacional da Água, o Conselho Económico e Social, até aos Conselhos Sinergéticos Municipais, passando pelas Comissões Regionais dos Planos de Ordenamento Florestal, enfim, é uma panóplia tão grande de organismos que não temos recursos neste momento para preencher os convites que nos são dirigidos. Esse é um desafio, de facto, que eu faço, é um desafio que temos, que é de conseguir uma negociação política com o Sr. Ministro da Cultura e com o Governo atual, no sentido de
eliminarmos esta bipolaridade da sociedade portuguesa em relação ao ambiente e ao património, porque de facto é uma realidade bipolar. Eu estou a falar da doença, portanto, do problema psiquiátrico. Temos um setor garantista ao máximo, em termos de acesso aos órgãos de representação, e depois temos do lado da cultura, digamos, a quase ausência, e a ausência sobretudo de organizações muito representativas nos órgãos de representação do Conselho Nacional de Cultura, por exemplo. Julgo que poderá daí advir algum medo no diálogo com as associações. Agora, estou certo, pela experiência que temos da área do ambiente, que a existência de uma federação ou de uma confederação de associações de património poderia resolver grandemente o problema do diálogo com o setor Estado. Temos muitas vezes esta noção de que os ministros, os secretários de Estado dizem gostaríamos de falar com alguém que representa as associações e temos dificuldade em lidar com 10 ou 20 associações diferentes. E, portanto, esse era um desafio que eu faria. Dois desafios que me julgo que seriam muito úteis. Quantos minutos? Ótimo. Dois desafios que julgo que seriam muito úteis a um nível diferente, a um nível de motivação das associações, do seu trabalho, pelo exemplo e pela informação. O primeiro deles seria conseguir eu não lhe quero chamar uma revista, um fórum online de acesso livre para troca de informação sobre atividades, sobre experiências positivas, até na perspectiva da avaliação, uma avaliação retrospectiva dos percursos das várias associações, que sirva de exemplo para outras associações e que estimule, pela apresentação dos problemas e dessas mesmas soluções, o trabalho de muitas outras, inclusivamente associações emergentes. Seria um repositório basicamente, de informação e de opinião. Agora, seria importante que a minha ideia, portanto, era de algo que poderia ser até liderado por uma estrutura de cúpula e que fosse o mais aberto possível, ao ponto de poder ser reconhecido pela janela de associações como o fórum privilegiado para a colocação das suas opiniões e informações. Julgo que seria muito útil ter, como se observa na área do ambiente, um relatório do estado do ambiente, periódico. Isso já foi falado muitas vezes, mas julgo que temos muita necessidade de participar, convidar as associações a participarem dentro de um figurino muito bem definido, pré-definido, muito bem definido, uma avaliação, um diagnóstico sobre o estado do nosso património nos seus mais variados níveis, como forma de evidenciar os problemas, as áreas, digamos, ocultas de conhecimento e as soluções. Como sabem, na área do ambiente existe um relatório do estado do ambiente, mas é um relatório governamental. Portanto, aquilo que se preconiza seria, digamos, um diagnóstico sobre o estado do património, periódico. Eu não digo que seja anual, porque não haverá meios no arranque para o fazer, mas poderá ter 2 em 2 anos, 3, 4, 5 em 5 anos. Aquilo que quiserem. Finalmente, eu julgo que as associações, muitas já o fazem, o Interbau, não é? O Interbau é um exemplo disso e muitas das nossas associações o fazem, por exemplo, a Associação de Estudos Voltaires faz isso, que é procurar internacionalizar a sua atividade. E isso pode ser feito a vários níveis, colocando artigos em revistas científicas estrangeiras. Portanto, publicamos muitos dos nossos trabalhos de arqueologia em inglês, em revistas internacionais, e captar participantes, parceiros a nível internacional para as nossas atividades e para os nossos problemas, tendo sempre a consciência que não vamos querer propor, digamos que, problemas com escala diminuta, não é? Portanto, há que ter consciência daquilo que se pretende oferecer aos parceiros estrangeiros. Mas a aposta na internacionalização é fundamental para captarmos parceiros para a resolução dos nossos problemas, até com meios financeiros, com parcerias de intervenção. Finalmente, esqueci-me de dizer uma coisa que é importante. Outra tendência que se observou, mas isto é muito rápido, nos últimos anos, que é indiscutível, é que a sociedade portuguesa evoluiu extraordinariamente ao nível da formação científica, técnica, profissional. De tal maneira que temos recursos e jovens altamente qualificados que não encontram mercado de trabalho no seu país e têm que emigrar. E, portanto, desse ponto de vista, as associações poderiam beneficiar, de facto, de recursos humanos extraordinários. No entanto, a crise
crise e o emprego, os problemas do emprego, têm constituído um obstáculo, digamos, à vinda desses jovens competentes, licenciados, mas também, porque não, pessoas reformadas com uma experiência de vida que nos poderia ser muito útil nas nossas atividades. E, por outro lado, a captura pelo mercado de trabalho. Isso é extraordinariamente evidente na arqueologia, e eu também sou exemplo disso na medida em que tenho uma empresa de arqueologia. Os arqueólogos em Portugal foram completamente capturados positivamente pelas necessidades de resolver os problemas da infraestruturação do país. O que é que isso representou? É que não conhecemos, provavelmente, tirando os artigos do Dr. Luís Raposo no Público e da Associação dos Arqueólogos Portugueses, que intervém volta e meia, não conhecemos, digamos que, uma organização arqueológica reivindicativa dos problemas do setor, como temos a Quercus, por exemplo. Isso tem lados positivos, naturalmente, que nos diminui da capacidade de fazer o outro trabalho que também é necessário ao nível político, ao nível nacional, que é de contestar as políticas, as práticas e contribuir para melhores agendas. Finalmente, e para terminar, julgo que para termos sucesso enquanto associações, temos que garantir junto das instituições nacionais, comunitárias, dos outros parceiros, temos que garantir uma presença mais ativa da ZONG no mercado, na economia. Portanto, a ideia de que, isto não é uma crítica, atenção, é a ideia de que as empresas são a única solução para resolver os problemas do desenvolvimento, são instrumentos essenciais e incontornáveis para resolver os problemas do desenvolvimento. Agora, temos que perceber socialmente e temos que defender isto politicamente, que o terceiro setor, o exemplo das IPSS são um bom exemplo numa outra área de atividade, mas a ZONG, de ambiente, e de património, têm que ter um papel, têm que ser reconhecidas, digamos que, com as suas potencialidades de participar na economia, prestando serviços. Aliás, muitas já o fazem hoje. Não vos tiro mais tempo, porque penso que o tempo está esgotado. Poderia dizer mais algumas coisas, mas nunca se pode dizer tudo. Muito obrigado.